A sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura é para aqueles que gostam de ler sobre temas religiosos. E, mais uma vez, trago um livro do Papa Francisco. Vamos sonhar juntos. O caminho para um futuro melhor, da editora Intrínseca. Um livro que surgiu nos tempos da Covid-19, quando o Papa mais vividamente percebeu a crueldade e as desigualdades, mas também percebeu a resiliência, a generosidade e a criatividade das pessoas. O livro está composto de 3 partes. A primeira chamada Tempo de Ver, em que ele nos mostra o que está aí e nos faz perceber algumas coisas que estão por baixo do que está aí. A segunda parte, chamada Tempo de Escolher, em que ele então nos aponta caminhos, dada a circunstância que nós temos, caminhos de escolhas. E o último é Tempo de Agir. É tanta coisa bacana nesse livro, são tantos temas abordados, que fica difícil fazer um resumo. Por isso vou apresentar alguns pequenos trechos para vocês. Já no prólogo temos uma informação muito interessante que diz assim: nas provações da vida, você acaba revelando o seu próprio coração, a sua solidez, a sua misericórdia, a sua grandeza ou a sua mesquinhez. Os tempos normais são como as situações sociais formais. A pessoa nunca mostra o que é de verdade. Sorri, diz o correto, sai da situação sem mostrar quem é na realidade. Mas quando passa por uma crise, acontece o oposto. Você se coloca diante da necessidade de escolher. E ao fazer sua opção, seu coração é revelado. Ainda no prólogo, ele diz o seguinte: a crise provocada pela pandemia da Covid-19 parece única, porque afeta a maior parte da humanidade. Mas eu diria que afeta visivelmente. Existem milhares de outras crises igualmente terríveis, mas por serem tão distantes é como se não existissem para alguns de nós. Olhe como estamos agora. Colocamos a máscara para nos proteger e aos outros de um vírus que não conseguimos ver. Mas o que fazemos com os demais vírus que não vemos? Como podemos encarar as pandemias ocultas deste mundo, as pandemias da fome, da violência e da mudança climática? No primeiro capítulo, na primeira parte, chamada Tempo de Ver, ele diz que nós estamos vivendo o nosso momento Arca de Noé. Vejamos. Maltratamos e descuidamos dos nossos vínculos com o nosso Criador, com a criação e com as demais criaturas. A boa nova é que existe uma arca que nos espera para nos levar a um novo amanhã. A pandemia da Covid-19 é o nosso momento Noé, contanto que encontremos a arca dos laços que nos unem, da caridade e do pertencimento comum. A história de Noé no Gênesis não fala apenas de como Deus ofereceu uma saída da destruição. Fala também de tudo o que se passou depois. A regeneração da sociedade humana implicou voltar a respeitar os limites, a impedir a corrida pela riqueza e pelo poder e a cuidar daqueles que vivem na periferia. Ainda nesse primeiro capítulo, ele vai nos falar sobre a preocupação que ele tem com alguns acontecimentos dos protestos contra o racismo no ano passado.
ele diz assim: o que me preocupou nos protestos contra o racismo do início de 2020, quando se derrubaram muitas estátuas de personagens históricas em diversos países, foi o desejo de purificar o passado. Para alguns, a história deveria ser como a queremos hoje, enquanto apagamos tudo o que ficou para trás. Contudo, deveria ser o contrário. Para que haja história verdadeira, deve haver memória. Algo que nos ajude a reconhecer os caminhos percorridos, ainda que sejam vergonhosos. Podar a história poderia nos fazer perder a memória, um dos poucos antídotos para não cometer os mesmos erros do passado. Um povo livre é um povo com memória, capaz de assumir sua história sem negar a ela e tirar dela os melhores ensinamentos. Ainda no primeiro capítulo, ele diz assim: precisamos voltar a sentir que necessitamos uns dos outros, que somos responsáveis pelos outros, inclusive pelos que ainda não nasceram e pelos que ainda não são considerados cidadãos. Na segunda parte, ele vai falar sobre valores. É aquela parte intitulada Tempo de Escolher. E ele diz assim: este é um momento de recuperar valores no sentido real da palavra. Regressar àquilo que tem valor de fato. O valor da vida, da natureza, da dignidade da pessoa, do trabalho, dos vínculos. Todos esses são valores-chave da vida humana, que não podem ser negociados nem sacrificados. Fico espantado quando ouço gente falar de valores inegociáveis. Posso dizer qual dos dedos da minha mão tem mais valor que os outros? Se tem valor, tem um valor que não pode ser negociado. Depois, ele vai falar sobre a religião e sobre a igreja. Ele faz muitas críticas a determinados comportamentos ou da igreja ou daqueles que a ela pertencem. E ele diz assim: a tradição não é um museu, a verdadeira religião não é um congelador e a doutrina não é estática, mas cresce e se desenvolve como uma árvore que permanece a mesma, mas fica cada vez maior e produz sempre mais frutos. Há quem afirme que Deus falou uma vez e para sempre, em geral apenas da maneira e da forma que essas pessoas conhecem e dominam. Ouvem a palavra discernimento e temem que seja uma maneira sofisticada de ignorar as regras ou alguma artimanha moderna para corromper a verdade, quando é o contrário. O discernimento é tão antigo quanto a igreja. Resulta da promessa de Jesus aos seus discípulos de que depois da sua partida, o Espírito encaminhará vocês para toda a verdade, que está em João 16, 13. Não há contradição entre estar solidamente enraizado na verdade e, ao mesmo tempo, aberto a uma compreensão maior. O Espírito continua a nos guiar em todas as épocas, em nossa tradução da Boa Nova sob diversas circunstâncias, porque as palavras de Jesus, as palavras de Jesus continuem a ressoar no coração de homens e mulheres de todos os tempos.
Ainda nessa segunda parte, ele vai falar sobre as mulheres e o Vaticano. Ele diz assim: isso é algo que tem me preocupado em Roma. Como integrar melhor a presença e a sensibilidade das mulheres nos processos de tomada de decisões no Vaticano? Para mim, o desafio tem sido criar espaços nos quais as mulheres possam liderar, mas de forma que consigam moldar a cultura, se assegurando de que sejam valorizadas, respeitadas e reconhecidas. As mulheres que nomeei estão lá devido às suas qualificações e experiência, mas também para influenciar a visão e a mentalidade da burocracia da Igreja. Em muitos casos, convidei mulheres para serem consultoras de organismos do Vaticano, para que atuem no Vaticano e, ao mesmo tempo, conservem sua independência da instituição. Mudar a cultura institucional é um processo orgânico que exige integrar as perspectivas femininas sem as clericalizar. Nomeei outras mulheres para cargos relevantes, mas como essas nomeações foram feitas uma de cada vez ao longo de vários anos, não chamaram muita atenção. Mas quando em 2020 nomeei de uma só vez 6 mulheres para o Conselho para a Economia do Vaticano, essas indicações viraram notícia. Num corpo responsável por vigiar a gestão e as políticas financeiras do Vaticano, constituído por 7 cardeais e 7 leigos, é marcante o fato de 6 dos leigos serem mulheres, escolhidas por suas qualificações, mas também porque creio que, em geral, as mulheres são melhores administradoras do que os homens, entendem melhor os processos, sabem como tocar os projetos. De modo que, nesses casos, não só apresentavam a competência e a formação profissional de que necessitávamos, que muitos dos homens também tinham, como também tinham experiência pessoal de organização da vida diária em múltiplos aspectos, como mães, donas de casa e integrantes de grupos de discussão. Vamos ver o que mais nós encontramos aqui. É tanta coisa importante. O meu livro está todo sublinhado. É muita coisa bacana. Como, aliás, a gente encontra em todos os livros dele, né? Ele vai falar sobre os sínodos e ele diz assim: o sínodo nos mostrou que, para caminhar com o povo, defendendo suas culturas e a natureza, a Igreja na Amazônia deve aumentar sua presença em toda a região. Isso só pode acontecer se for atribuído aos leigos um protagonismo decisivo. São os catequistas os primeiros a colocar em prática a tarefa evangelizadora nas diferentes línguas e nos costumes dos povos a que servem. Por isso, creio que é crucial confiar nos leigos, e especialmente nas mulheres que dirigem tantas comunidades na região, para fazer nascer uma santidade verdadeiramente amazônica que dará muitos frutos. Na parte chamada Tempo de Agir, ele diz o seguinte: ser cristão é saber que se é parte de um povo, do povo de Deus, expresso em diferentes nações e culturas, mas que transcende todas as fronteiras de raça e línguas. O povo de Deus é uma comunidade dentro da comunidade mais ampla da nação, servindo a nação, ajudando-a a formar sua identidade e, ao mesmo tempo, respeitando o papel desempenhado por outras instituições religiosas e culturais.
Mas se há um papel específico que a Igreja deve desempenhar em tempos de crise, é precisamente o de lembrar ao povo de sua alma, de sua necessidade de respeitar o bem comum. Foi o que Jesus fez. Veio fortalecer e aprofundar os laços de pertencimento do povo a Deus e de uns aos outros. Por isso, quem mais importa no reino de Deus é aquele mais simples que se põe a serviço dos outros, especialmente dos pobres. A Igreja é um povo com muitos rostos e exprime essa verdade de inúmeras maneiras diferentes, de acordo com cada cultura. Por isso, gosto de pensar que a evangelização deve ser sempre no dialeto de cada lugar, com as mesmas palavras e sons com que uma avó canta canções de ninar para os netos. E para concluir, mais um trechinho dessa última parte. Para sairmos melhores desta crise, é necessário que recuperemos o entendimento de que, como povo, temos um destino partilhado. A pandemia nos recorda que ninguém pode se salvar sozinho. O que nos une é algo que, em geral, chamamos de solidariedade. A solidariedade é mais do que alguns atos de generosidade, por mais importantes que sejam. É o convite a abraçar essa realidade em que somos unidos por laços de reciprocidade. Sobre essa base sólida, poderemos construir um futuro melhor, diferente, mais humano. Espero ter empolgado a vocês para irem em busca do livro Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco, O Caminho para um Mundo, para um futuro melhor, editora Intrínseca. Boa leitura.